Alô, amigos do canal Varal, eu sou Silvio Roberto e mais uma vez estamos aqui no canal Varal para levar informações, para melhorar o seu conhecimento a respeito de várias doenças, problemas jurídicos, que eu já entrevistei advogados, eu já entrevistei pastores. Então hoje nós vamos estar dando prosseguimento no Outubro Rosa. Nós vamos falar hoje sobre mamografia, tudo que está dentro de uma rotina ginecológica. E para minha alegria, para minha satisfação, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Ana Paula Martins, que foi recomendada, inclusive, viu, doutora, pelos seus colegas aqui da Rede Pública de Saúde, doutora Karen, doutora Gabriela, recomendaram que eu falasse com você. E também tem uma atenção especial, que foi a minha filha, que solicitou, que lembrou de você e falou, olha, entrevista a doutora Ana Paula, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa... Porque todo mundo fala que tudo é sorte. Mas como eu conheço, eu vi você criança aqui, praticamente era o nosso vizinho aqui, não foi sorte. Foi batalha, foi resiliência, foi vontade de chegar aonde você chegou. Doutora Ana Paula, eu queria que você, com as suas considerações iniciais, você falasse para mim o seu currículo, se você tem alguma especialização ou algo que gira em torno do nosso tema de rotinas ginecológicas. Pois não, doutora? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma honra. Ainda mais alguém que eu conheço de tanto tempo, né? Meu pai mora na mesma rua, basicamente, uma rua bem perto aqui, então eu cresci perto da Marília, cresci por aqui, a gente já dividiu o ônibus para ir para a escola. E sou filha de Macatuba, como eu costumo falar, e para aqui eu voltei. Então eu espero poder contribuir um pouquinho com esse trabalho tão importante de levar informação, né? Uma informação verídica para as pessoas saberem como procurar ajuda, como se cuidar. Então eu sou Ana Paula, tenho 30 anos, eu moro agora aqui em Macatuba, sou nascida aqui, mas já mudei algumas vezes de cidade para estudar. Eu fiz medicina na Faculdade de Presidente Prudente, lá na UniOeste. É uma faculdade privada que eu fiz com uma bolsa da Zilor, que tinha na época. Durante a minha faculdade, eu acabei fazendo um intercâmbio na Monash University, que fica na Austrália, né, na cidade de Melbourne. Fiz esse intercâmbio também fomentado pelo governo, onde eu pude estudar um pouco de cuidados paliativos e algumas outras coisas que eu sentia carência na faculdade. Depois eu prestei a prova, acabei fazendo a residência médica em ginecologia e obstetrícia aqui na Unesp de Botucatu, perto de casa, né? Eu queria continuar minha formação num serviço terciário, público, que tivesse várias sub-áreas. E quando eu concluí a residência de ginecologia e obstetrícia, eu fiz mais um ano de um fellowship, uma especialização em medicina materno-fetal. Então, a minha especialização foi mais na área da obstetrícia, né, de pré-natal, parto, alto risco, algumas malformações fetais, mas a minha vivência, a minha atuação diária é muito com a ginecologia também. Depois eu acabei voltando para cá, que eu atuo na saúde pública, sou concursada do SF Central. Atualmente estou de férias, né? Estou no finalzinho da minha gestação, mas trabalho lá desde março do ano passado. Também trabalho no consultório, faço ultrassom obstétrico e sou concursada também da Unesp, onde eu fiquei no serviço de obstetrícia, prestando assistência a parto, aos prontos atendimentos e pré-natal de alto risco. Então, essa é uma introdução, só para vocês saberem melhor quem eu sou. E a rotina, né, ginecológica faz parte do meu dia a dia, tanto no consultório quanto no posto de saúde. O que eu venho aqui, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, é para tentar levar informações de quais exames são necessários, de como fazer. Eu espero poder contribuir com isso e agradeço mais uma vez o convite. Doutora, nós estamos tratando aqui de rotinas ginecológicas, né? Sim. E o que consiste na mulher
fazer uma rotina ginecológica, tipo os exames, Papa Nicolau, colposcopia. No que consiste isso? O que é uma rotina? Porque eu não sei o prazo que a mulher tem que fazer exames ginecológicos, eu não sei isso. Então, o nosso acompanhante do canal Varal gostaria de saber. Vou dar um panorama geral, principalmente considerando o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização dos rastreamentos, né? A gente usa muito esse termo de rotina, mas na verdade o que a gente tem que saber é quais são os exames de prevenção que tem e quando procurar, como fazer esse acompanhamento ginecológico. Tem muita coisa que a gente acredita que faz essa parte de uma rotina e não é, e outras que a gente acaba ignorando que são muito importantes para poder fazer diagnóstico precoce de doenças que podem ameaçar a vida. Então, basicamente, assim, toda mulher tem direito a passar por uma consulta ginecológica, a partir do momento, né, que começa a menstruar, por exemplo, tem um direito a essa assistência, e essa assistência ela não é limitada só para pessoas que já tiveram relação sexual, então para todo mundo que é mulher, se considera mulher, a gente está lá para fazer esse atendimento. E aí, se a gente for falar em rotina ginecológica, isso começaria por uma avaliação clínica. Então, o certo é que, uma vez por ano, por exemplo, a mulher seja atendida para ser avaliada, para conversar. Durante a conversa é a nossa principal parte, por isso que uma consulta bem feita, ela acaba, às vezes, demorando um pouco mais, né? Porque a gente precisa descobrir quem é essa mulher, quantos anos ela tem, como é o histórico, né, menstrual, como está a saúde no geral, para a partir daí definir quais são os exames que são necessários naquele caso. A gente tem uma coisa que chama rastreamento, que é a gente tentar procurar as coisas antes delas serem graves, basicamente traduzindo de um jeito menos formal, né? Rastreamento se diz respeito a isso. E aí, em relação à saúde da mulher, a gente tem dois principais rastreamentos. Então, que consiste no exame de colpocitologia oncótica, que é o famoso Papa Nicolau, preventivo, né? Que é para rastrear câncer de colo de útero. Uma coisa que se confunde muito é que esse exame ele tem uma periodicidade e ele tem uma idade-alvo que a gente faz. Então, segundo as recomendações brasileiras do Ministério da Saúde, ele tem que ser iniciado para quem já teve relação sexual, né, a partir dos 25 anos. É por isso que muitas vezes a paciente procura o posto com 16, 17 anos, querendo fazer o PAP e a gente fala que não. Essa pessoa não vai deixar de ser examinada, mas esse rastreamento, depois de todos os estudos que foram feitos, a gente sabe que ele é mais efetivo para a gente evitar diagnosticar além do que deveria, para também não passar as coisas, a partir dos 25 anos. Então, ele é feito a partir dos 25 até os 64 no modo geral. Isso eu estou falando para as pacientes, para a população geral, né? A gente, tendo 2 exames consecutivos bem representados, bem amostrados negativos, a gente poderia espaçar de 3 em 3 anos. E ele serve para diagnosticar, para rastrear, né, lesões precursoras ou diagnosticar precocemente o câncer de colo de útero, que é um câncer que dá numa parte do útero, que é muito comum, que ainda mata mais gente do que deveria matar, que ele vem, na maioria das vezes, de uma infecção pelo vírus do HPV, que é transmitido sexualmente. Então, a gente tem algumas estratégias para tentar descobrir isso cedo, descobrir uma lesão pré-cancerígena. Além do Papa Nicolau, é importante saber que a gente tem a vacinação do vírus não vou entrar nos pormenores, mas todo mundo pode entrar em contato com o posto de saúde, que para a população adolescente a gente tem a vacinação, o uso de preservativo que tem que ser estimulado e tem esse rastreamento. Para câncer de colo de útero a gente tem esse, então é um dos principais. Tem mudado, alguns estudos têm mostrado o papel de procurar esse vírus do HPV no colo do útero. Já tem uma proposta para começar a rastrear através do DNA desse vírus, mas por enquanto, até o dia de hoje que a gente está conversando, a forma de rastreamento disponível na rede pública é pelo Papa Nicolau. Doutora, sim. Eu estive hoje lá no Instituto do Câncer em Bauru, sim, e a semana passada eu estive lá em Jaú. Uhum. Participando de um grupo que faz arrecadação para o Hospital Amaral Carvalho. Sim. E
Eu peguei esse folhetinho aqui, lá no hospital do Instituto do Câncer de Bauru, que fala assim, que o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres do mundo. A estatística mundial, em 2022, a taxa padronizada de incidência global do câncer de mama foi de 46,8 por 100 mil mulheres, sendo a principal causa a morte por câncer entre as mulheres. Já a estatística brasileira no Brasil, para cada ano do período de 2023 a 2025, estima-se o surgimento de 66,5 novos casos de câncer de mama por 100 mil mulheres. Em 2022, a taxa de mortalidade foi menor, foi de 12,3 por 100 mil mulheres. As pessoas assustam muito quando se fala em câncer, quando se fala em câncer de mama, câncer de útero. O câncer já determina a morte, ou hoje nós temos várias razões para a gente dizer assim, não, o câncer é curável? Olha, seguindo esse gancho dos rastreamentos e desse assunto do câncer de mama, tem duas coisas que a gente precisa tentar lutar contra. Um é contra a negação de que o problema existe, existem meios da gente descobrir cedo, descobrir antes de se tornar um câncer de fato. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lutar contra a cancerofobia, que é um medo exagerado, né, de desenvolver, de morrer pelo câncer, que muitas vezes leva as pessoas a fazerem as coisas em excesso, a tomarem decisões precipitadas. Esses dois polos, né, tanto do negacionismo quanto do terrorismo em relação à doença, eles são muito negativos para a população, para a saúde pública no geral. O câncer de mama, assim como o câncer de colo de útero, que eu estava falando até agora, são cânceres muito frequentes na população feminina, que ainda causam muito prejuízo, que levam ainda a muita morte ou muita morbidade, né, que é a alteração importante da qualidade de vida dessas mulheres, mas são cânceres que a gente consegue muitas vezes descobrir precocemente, né, e agir para que não seja uma sentença de morte. Então, câncer não é sentença de morte na grande maioria dos casos. A gente consegue, né, os tratamentos avançaram, o diagnóstico precoce avançou, o nosso estilo de vida piorou muito ao longo dos anos. Então, a gente tem alguns fatores que fazem aumentar essa incidência. E quais são esses fatores, doutora? Sedentarismo, tabagismo, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente dorme. Muitas vezes a gente negligencia a própria saúde para cuidar do outro. Então, não faz, né, esse acompanhamento periódico e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente sabe também que aumentou o número de diagnóstico porque ampliaram-se as políticas de rastreamento e de diagnóstico precoce. Mas o câncer de mama, é por isso que a gente sabe que os exames de rastreamento, eles são validados porque eles aumentam a sobrevida, diminuem o número de pacientes que vão sofrer daquilo. O câncer de colo de útero, o rastreamento funciona desse jeito, e o rastreamento do câncer de mama também. Se a gente for seguir o protocolo do Ministério da Saúde, ele deve ser rastreado a partir dos 50 anos, até os 69 anos, a cada 2 anos. Mas, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e as sociedades de gineco, a gente sabe que tem um benefício acrescido de começar a procurar o câncer de mama a partir dos 40 anos, para as pacientes que têm risco habitual, que não têm alto risco familiar. E aí a gente vai encerrar esse rastreamento, às vezes mais tarde, dependendo da expectativa de vida, e vai fazer isso todo ano. Esses casos, quando eu falo em rastreamento, eu não estou falando para a população que já tem sintoma, que já está doente. Eu estou falando para a população que não sente nada e que está procurando tentar, de alguma forma, descobrir isso antes. O principal, o único assim, exame validado para rastreamento que a gente tem atualmente é a mamografia. Tem muita gente que tem medo de fazer a mamografia porque a mamografia tem radiação. Mas essa radiação na mamografia ela é irrisória. É muito mais grave se você descobrir um câncer porque você se recusou a fazer do que a chance de você mais fácil, né? Facilita, né? Isso, ele é um exame aplicável, ele é acessível, tem na maioria dos lugares. Ele é um pouco doloroso, incômodo, mas é um exame rápido. Então, assim, e na nossa cidade a gente eu tenho conseguido solicitar esse exame de mamografia a partir dos 40 anos. Então, ele é um exame muito importante. Obviamente que
O autoexame, que é muito propagado, é importante. O exame clínico, então passar por consulta e ter a mama avaliada por um ginecologista ou um médico da família, um médico generalista, é muito importante. Doutora, não cortando o raciocínio da doutora, no que consiste um exame intravaginal? É para o mesmo propósito? Como funciona? Não, assim, então, depende, né? O intravaginal, ele se refere aos exames que são feitos através da vagina. Então, a gente tem o exame físico, né, que eu faço exames de toque, essas coisas. O intravaginal é na vagina, né? Certo. O exame de mama é chamado de exame de mama. O intravaginal, a gente tem duas coisas diferentes. Então, a gente tem o exame clínico vaginal, então, que a gente olha a vulva é a parte de fora, que as pessoas chamam tudo de vagina, né? Mas vulva é a genitália externa da mulher, a parte de fora. Vagina é o canal vaginal, a parte de dentro. E aí, através do exame físico, passando aquele aparelhinho chamado espéculo, a gente consegue também olhar o colo do útero macroscopicamente. O PAP, ele serve para ver por microscópio, coisas que a gente não enxerga a olho nu. Então, esse é um tipo de exame que a gente acaba vendo a vagina. Mas uma coisa que as pessoas conhecem muito também é a ultrassonografia, o ultrassom intra, ou trans, ou endovaginal. As pessoas acham que o ultrassom transvaginal é um exame de rotina, mas o ultrassom transvaginal não é. Ele não é uma rotina de rastreamento. Aí é quando é recomendado conforme os sintomas exatamente. Então, que a pessoa apresenta. Para ter uma indicação de fazer, precisa passar por consulta e ter algum sintoma ou alguma alteração no exame físico que justifique complementar a investigação com esse exame de ultrassonografia transvaginal. O que é rastreamento mesmo, de fato, por enquanto, né, até se validar o DNA HPV no SUS, é o Papa Nicolau, e para mama, a mamografia. E isso também se excede para a questão da mama. Então, muita gente acha que o ultrassom de mama é exame de rastreamento. Mas, para a população geral, de uma forma geral, o exame de rastreamento é a mamografia. E aí, se ela precisar ser complementada, a gente complementa com ultrassom de mamas. Ou então, se para fins diagnósticos, se a paciente tem um nódulo, se eu estou palpando alguma coisa, se ela sente alguma coisa, aí a gente pode adicionar a ultrassonografia de mama também. Mas isso não substitui o papel da mamografia, porque tem coisas que a mamografia vai ver melhor do que o ultrassom. Então, por exemplo, alguns cânceres, eles se manifestam, né, na imagem como uns pontinhos de calcificação. Existem calcificações benignas que não causam mal nenhum, e existem calcificações suspeitas. E essas calcificações, elas são muito mais bem vistas pela mamografia do que pelo ultrassom. É por isso que a gente bate tanto na tecla de que o ultrassom não substitui a mamografia. E que também não faz sentido ficar fazendo ultrassom de mama para toda menina. Tem menina que faz com 15, 16, 17, 18, 19. Correto. Não é uma coisa que é lógico que quando a gente fala em saúde, a gente fala em cuidado integral da pessoa como um todo. E que, às vezes, passando em consulta, a gente acaba decidindo o que precisa de ultrassom transvaginal, de ultrassom de mama, tem alguns outros exames que a gente pode fazer, mas que, de uma forma geral, para a população geral, população de baixo risco, o que é recomendado é o Papa Nicolau a partir dos 25, a mamografia a partir dos 40 ou 50, dependendo qual literatura você vai seguir, tá? Então, basicamente é isso. Você tinha comentado também da colposcopia. Tem gente que acha que colposcopia é exame de rotina, mas colposcopia não é. O que é a colposcopia? É basicamente um microscópio, né, específico que a gente usa para enxergar o colo do útero em aumento, para fazer alguns testes e avaliar a necessidade de fazer uma biópsia. Mas a colposcopia, ela é feita quando eu tenho alterações específicas no Papa Nicolau. Por isso que ele é um exame de rastreamento, ele não é um exame de diagnóstico, né? Então, dependendo qual alteração a gente encontra, a gente encaminha para um serviço de referência que faça a colposcopia, ou em alguns casos, se a olho nu eu estou vendo alguma coisa que me chame a atenção. Então, a colposcopia é um exame ginecológico importante também, mas que ela tem indicações precisas para ser feitas. E aí, isso tudo, o que eu preciso fazer, a gente descobre, né, com uma consulta, com uma conversa, uma consulta, uma orientação no posto de saúde que eles vão saber dar também. Então, por isso que é tão importante não negligenciar a própria saúde. Marcar uma consulta, conversar, vai ter consulta que você vai falar, nossa, que médico ruim, não me pediu nenhum exame. Mas é porque às vezes conversando, a gente julga que naquele momento não seja necessário fazer nada, além de uma boa conversa,
de uma orientação sobre prática sexual segura, sobre mudança de estilo de vida, prática de exercício físico, cessação de tabagismo, diminuir o consumo de álcool, se alimentar melhor. Tem coisas que a gente acaba resolvendo em conversa. E tem coisas que a gente vai ver, olha, você se encontra no grupo de população que precisa desse exame, ou então os seus sintomas, o meu exame me mostra que você precisa desse exame para a gente prosseguir daqui adiante. Sim, doutora, mas agora falando um pouquinho assim, para quem está nos assistindo, quando se fala em dosagem hormonal, o TSH e o T4, como também tem o TGO e o TGP. Você poderia nos escrever basicamente no que consistem exames? Então, assim, isso é exames de sangue, né, exames hormonais. O TGO e o TGP, eles acabam não sendo exames hormonais, eles são exames que avaliam algumas questões de fígado, e o TSH e T4 são para avaliar a tireoide, né? Quando a gente fala em exame de sangue, em exame hormonal, isso tem sido muito banalizado nos últimos tempos. Tem muito paciente que já chega no consultório pedindo o exame que quer fazer, ou falando, olha, a cada 3 meses, a cada 6 meses eu faço X exame, e não necessariamente aquilo se aplica ao caso. Por quê? Quando a gente procura alguma coisa, a gente tem que saber o porquê que está procurando, o que quer encontrar, qual pergunta eu quero responder e o que eu vou fazer com aquela informação. Porque a doutora tem que fazer uma avaliação Isso, também, uma né? avaliação. Não é simplesmente chegar e descrever o pedido do paciente. Exatamente, é uma coisa assim que às vezes gera muita confusão e gera muita angústia. Então, eu vou dar um exemplo prático, tá? Tem mulheres que estão tomando um anticoncepcional hormonal, então elas fazem uso da a pílula clássica. E aí, às vezes, elas chegam no consultório e falam, olha, minha amiga dosa esses exames aqui todo ano. Eu queria fazer esses exames também. Aí ela chega falando que quer fazer um exame de FSH, que é um exame hormonal feminino, né, que avalia o ciclo, de testosterona, de progesterona. E aí, depois de conversar, você vai tentar explicar para aquela mulher que ela usando essas pílulas convencionais, não faz sentido solicitar esses exames, porque a pílula, né, que tem 2 hormônios, ela age nesse centro, né, nesse eixo que a gente fala, criando um bloqueio para que não haja a ovulação, para que não haja a gravidez. E dessa forma, se eu solicitar o exame, muitas vezes, na hora que a paciente abrir o exame, ela vai achar que está alterado. Mas, na verdade, é esperado que esteja daquele jeito, porque ela toma um remédio hormonal que age naquele eixo. Então, uma coisa que às vezes a gente tem muito a gente tem muito medo, né? E acaba querendo fazer um monte de exame para tentar entender. Mas eu sempre falo, o princípio é uma boa conversa, que a gente chama na medicina de anamnese. É você sentar comigo, sentar com o profissional que você escolheu, o que é da sua unidade, explicar quem é você, como é a sua vida, o que você tem de comorbidade, de problema de saúde, para a partir daí a gente definir quais exames te ajudariam, se tem exame que é necessário naquele momento da sua vida e quais seriam esses exames. Algumas pacientes vão ter, isso não, de forma geral, indicação de fazer exame de colesterol, exame de diabetes, o TGO e o TGP do fígado, por exemplo, mas isso vai ser de acordo com a suspeita clínica. E de quanto tempo eu tenho que fazer esses exames também vai depender da suspeita clínica. Tá? Então, todas essas coisas são definidas em consulta. Rastreamento de câncer de cólon, de intestino. Isso tem muito medo de colonoscopia, mas se a gente for parar para ler, tem indicação de ir lá, principalmente, né, de uma forma geral, a partir dos 50 anos, de tempos em tempos eu fazer uma avaliação do meu intestino, porque às vezes eu descubro pólipo, funciona mais ou menos igual a mamografia, às vezes eu descubro pólipo antes de virar um câncer. Então, assim, o que vai servir para mim, para me rastrear ou para me diagnosticar, depende muito dessas conversas. É por isso que a consulta periódica é muito importante, para a gente conseguir definir o que precisa ser feito a cada caso. Doutora, descreve para nós aí o que é ultrassonografia pélvica. A ultrassonografia pélvica é a ultrassom que avalia o útero, as tubas em alguma proporção, não é muito bom para isso, e os ovários, tá? Cada mulher tem um útero, no geral, né? Se não tiver nenhuma formação, tem um útero, tem 2 tubas e um ovário uma de cada lado e um ovário de cada lado também.
Quando eu falei do ultrassom transvaginal, o ultrassom transvaginal é um tipo de ultrassonografia pélvica, que são para as pacientes que já tiveram relação sexual, porque a gente usa uma sonda do ultrassom introduzida via vaginal. Um outro jeito de fazer a ultrassonografia pélvica é por cima, com um aparelho certo do ultrassom, pela barriga que a gente faz e a gente enxerga ali. Se a paciente tiver necessidade de fazer ultrassom e ela já tiver iniciado a vida sexual e ela tiver como fazer um transvaginal, às vezes ele acaba sendo superior para poder enxergar do que a ultrassom pélvica pela barriga. Mas a ultrassom pélvica pela barriga funciona da mesma forma que eu expliquei da ultrassonografia transvaginal. Ela não é um exame de rastreamento, tá? Não é para rastrear, ela não serve para rastrear. E também não é de rotina, né? Não é. Embora isso é muito propagado, né? Eu faço ultrassom de mama e de transvaginal de rotina. Mas não é exatamente assim que funciona. A gente precisa avaliar individualmente cada caso para saber se naquela pessoa existe indicação para fazer essa avaliação. Doutora, tem casos que a pessoa é obrigada a tirar o útero. Quais as condições que favorecem para que isso aconteça? Isso também é muito variável, né? Assim, tem a retirada do útero é chamada de histerectomia, né? A histerectomia, ela pode ser total ou subtotal, então pode tirar junto o colo do útero ou não. Ela pode ser ampliada, pode ser que envolva tirar os ovários juntos ou não. Pode ser pela barriga, pode ser pela vagina, pode ser pelos furinhos, né? As cirurgias minimamente invasivas. Então, a gente tem várias técnicas e várias indicações. A gente acaba levando para a cirurgia, para fazer a histerectomia, quando a gente realmente acha que o benefício de retirar aquele útero supera os riscos de uma cirurgia. Então, tem muita gente que às vezes está com um quadro de sangramento e aí o primeiro desejo da paciente é por operar e tirar o útero, e elas falam muito, eu quero me livrar logo disso, não preciso desse útero, eu já engravidei, não quero mais ter filho, eu sangro muito. Mas o que a gente precisa avaliar é se aquela realmente é a melhor proposta para você, porque às vezes existem tratamentos clínicos alternativos que vão segurar bem a situação sem te submeter a um risco cirúrgico. Apesar de não ser das cirurgias mais complexas que existem, a histerectomia oferece sim os riscos inerentes do procedimento, de perfuração de bexiga, de lesar ureter, que é o canalzinho que leva xixi do rim até a bexiga, de lesar intestino, de ter um sangramento importante, de ter infecção, reação à anestesia. Então, para decidir se é necessário uma histerectomia, a gente precisa colocar na balança se os benefícios... Qual que é o melhor, né? Isso. Então, tem alguns casos de câncer que precisa ser feita a cirurgia, alguns casos de sangramento que não respondem a outros tratamentos que precisa ser feita a cirurgia. Enfim, tem algumas indicações, mas essas indicações também, elas não são gerais, elas são individualizadas de acordo com o diagnóstico de cada paciente, quais propostas alternativas a gente tem e qual seria a melhor solução para cada paciente. Doutora, o câncer ele pode ser genético e hereditário, né? Nesse caso, então, tem que ver o histórico familiar do câncer de mama ou ovário e mutações dos genes, que é o BRCA1 e o BRCA2. É isso mesmo, doutora? Sim, então assim, de uma forma geral, a maioria dos cânceres, eles são aleatórios. Então, eles acontecem porque eles teve alguma mutação individual, intrínseca ali, alguma coisa que mudou e eu acabei desenvolvendo. Mas em uma porcentagem dos casos, eles podem ser, essas mutações, essas variações que a gente tem na célula, elas podem ser herdadas. Então, elas podem ser familiares, tem um componente genético. Por exemplo, as mutações dos genes BRCA1, BRCA2 são mutações que podem levar a esses cânceres de órgãos femininos, né? A gente tem outras, tem a síndrome de Lynch, tem outras coisas que podem levar a cânceres mais hereditários, que podem ser do sistema reprodutivo, mas também podem ser intestinais, enfim, existem alguns casos que são mais genéticos mesmo e outros que são aleatórios, ainda que você tenha tido algum parente que faleceu de câncer. Então, não é porque você teve, às vezes, uma avó com 70 anos que faleceu de câncer que você vai herdar aquilo, que aquilo vai acontecer com você. Para a gente poder determinar se você é do grupo de população que precisa fazer exames diferentes daqueles que são recomendados para a população geral,
ou antecipar essa pesquisa da doença, ou ficar mais em cima, ou fazer a pesquisa do gene, enfim, se você vai ter que ter uma conduta diferente, isso também começa numa consulta, que a gente define qual que é o seu histórico familiar de câncer. Então, quais são os seus antecedentes? Quem teve câncer na sua família? Que tipo de câncer foi? Com quantos anos a pessoa descobriu? E aí a gente vai fazendo cálculos de risco para poder determinar as chances daquilo se tratar de uma coisa hereditária e o que é que a gente pode fazer com essa informação. Se existe a necessidade de procurar um especialista, um mastologista, de fazer um aconselhamento genético, de fazer algum exame diferente, de começar o rastreamento. Tem algumas pacientes que precisam de ressonância de mama, que precisam fazer isso mais precocemente, mas isso também passa pela boa e velha, que eu tanto estou pegando no pé aqui de falar, a anamnese, a consulta mesmo, que vai poder determinar qual que é a sua realidade e a sua necessidade. Doutora, a amamentação, ela é importante para que você fuja um pouquinho do risco do câncer de mama? Sim, a amamentação tem um papel protetor, tá? Assim como um estilo de vida saudável, né? Se movimentar, comer direito, dormir bem, não fumar, não beber, essas coisas são coisas que dependem da gente, que a gente consegue fazer para reduzir o nosso risco. Tem coisas que não dependem da gente e a gente não pode fazer nada a respeito. Mas tem outras coisas que vão melhorar a nossa saúde no geral. A amamentação é uma coisa que a gente tem que tentar não cobrar as mulheres, porque cada mulher tem uma realidade, mas a gente tem que incentivar, sempre que possível, uma mulher que está gestante a ler sobre, a se informar sobre a amamentação, para tentar, dentro das suas possibilidades, de como for a realidade do seu puerpério, do seu bebê, a amamentar, porque a amamentação ela tem infinitos benefícios para a mãe e para o bebê. Tem benefícios no vínculo, na imunidade dessa criança, no ganho de peso dessa criança, na proteção, né, de doença maligna mamária. Só que a gente tem que adequar isso para a realidade de cada uma, sem causar uma culpa naquela mulher que não consegue amamentar. Mas também é um fator protetor. Doutora, eu vi na internet outro dia, quer dizer, a internet fala o que quer e tem pessoas que têm um certo risco já, ou hereditário, ou alguns exames que demonstram que a pessoa acaba tirando os 2 seios para evitar esse problema. É um raciocínio lógico, uma necessidade? No que consiste isso? Então, assim, a gente existem as cirurgias redutoras de risco, né? As mastectomias profiláticas, entre aspas, mas são casos muito específicos que devem ser feitos com muito aconselhamento. Na minha família, por exemplo, a gente tem a mutação do BRCA1. Eu perdi a minha mãe, assim, perdi outras 2 tias. O que é BRCA1? É um desses genes que a gente comentou que podem aumentar o risco de ter câncer de mama, de ovário. E aí, no nosso caso, o nosso rastreamento funciona de um jeito um pouco diferente. A gente passa por um aconselhamento genético. As pessoas têm orientação de fazer a pesquisa do gene e se encontrar a mutação. Uma das coisas que são conversadas é fazer essa cirurgia redutora de risco, essa cirurgia profilática, porque você tirando a maior parte, né, tirando o tecido mamário, dependendo do caso, tirando os ovários, você acaba reduzindo significativamente esse risco. Só que isso é uma coisa complicada, porque é uma cirurgia grande, é uma cirurgia de até um certo ponto mutiladora, né? Ela vai tirar mesmo que a gente consiga ter técnica de oncoplastia, né? De colocar prótese, colocar expansor, fazer modificações com o próprio tecido da mama ou os tecidos por perto, é uma cirurgia que vai impactar na vida dessa mulher, muitas vezes vai impactar na saúde mental, na autoestima. Se a gente se, por exemplo, indica a retirada dos ovários profilática, a gente tem que entender que essa mulher vai entrar na menopausa, muitas vezes assim, antes do que era esperado. Que vai tirar a possibilidade dela de gestar no futuro. Então, são decisões muito difíceis que precisam ser feitas racionalmente, pesando o risco-benefício, para a mulher poder decidir se ela realmente quer enfrentar isso ou não. Mas são casos específicos, são casos, minoria do casos, que a gente chega nessa conclusão de que o benefício vai superar também o risco. No caso da pessoa fazer tirar os seios, né? Tirar os seios ou ovário ou mexer no próprio útero, é necessário uma reposição hormonal, doutor?
Então, isso é muito variável também, né? Parece resposta sabonetada, mas é porque realmente na medicina, se a pessoa tem resposta muito simples para pergunta complexa, é porque ela está te enrolando, tá? Eu costumo falar isso para as pacientes que vêm, que agora tá na onda da testosterona, né? Da injeção de testosterona para aumentar a disposição, para aumentar a vitalidade, para aumentar a libido. E aí, às vezes, eu falo, gente, precisa avaliar o contexto, porque se tiver Mas sempre existe um risco de um efeito colateral. você sempre precisa colocar na balança se o paciente precisa mesmo aquilo ou não. Mas eu usei esse exemplo para poder dizer que a gente não dá uma resposta única para situações diversas, né? A gente precisa avaliar o contexto, porque tem pacientes que fazem cirurgias que depois vão exigir uma reposição hormonal, e tem outros pacientes que fazem a cirurgia por motivos que contraindicam a reposição hormonal. Então, de repente... Mas também não tem como precaver o que vai acontecer com a pessoa depois que ela faz isso, porque... Por exemplo, a retirada de mama não influencia no eixo que regula a nossa saúde reprodutiva, no sentido de a gente entrar numa menopausa porque tirou a mama. Certo. Tá? Agora, se eu retiro os 2 ovários, é um fato que, se eu não estou ainda na menopausa, eu entrarei na menopausa, porque eu não tenho mais os folículos, eu não tenho mais a produção do estrógeno, do hormônio que eu preciso para manter, para não estar na menopausa. Só que aí vai depender do motivo que levou à retirada desses órgãos, né? Se eu tirei os 2 ovários porque foi tirado inadvertido, porque eu fiz uma esterectomia, o médico achou que tinha alguma coisa, acabou tirando os 2 juntos, e eu não tenho contraindicações, eu vou ter a necessidade de fazer reposição. Só que a terapia hormonal da menopausa, a terapia de reposição hormonal da menopausa, ela também é uma coisa que tem os seus riscos e tem os seus benefícios. E aí a gente precisa analisar se aquela paciente em questão não tem nada que contraindique a fazer o uso, e que usar vai fazer mais bem do que mal. Basicamente é isso. Então não tem uma resposta única para isso, porque vai depender do tipo de cirurgia, por que foi indicada, qual é o contexto da paciente. Existe muita demonização e muito terrorismo com a terapia hormonal da menopausa. A gente tenta derrubar isso em consulta, mas vai ter aquele grupo de paciente que não pode usar, que esse não é o melhor tratamento, que a gente vai ter que procurar vias alternativas mesmo. Doutora, eu estou muito satisfeita com a sua participação no nosso canal, e foi muito didático, foi de amplo conhecimento. Eu queria agradecer você, né, porque você é uma pessoa que eu já via de criancinha, posso chamar de você. Sim, claro. Certo? E eu estou muito feliz com a sua participação aqui, eu tenho certeza que isso aí vai correr no nosso canal com muita visualização. E eu estou entregando aqui para a senhora uma caneca de lembrança do nosso canal. Muito obrigada! Olha só, a gente que adora uma canequinha, né? Médico normalmente se entope de café. Eu não sou do time do café, mas eu adoro um chazinho, né? Um leitinho. Muito obrigada. Eu agradeço muito mais uma vez o convite. Eu quero que você agora fale um pouquinho, faça as suas considerações finais a respeito do tema, do canal. E eu para dizer para você que eu estou mais uma vez orgulhoso de ter você aqui conosco. Então, mais uma vez, muito obrigada, fico muito feliz. Eu sou tímida, eu tenho uma rotina caótica, então demorei para conseguir vir até aqui. Mas eu sei a importância. Muitas vezes a gente fica com vergonha, com medo, né, de falar alguma coisa errada ou de ser mal interpretado. Mas hoje, nos dias de hoje, com o Instagram, com a internet, se difunde muita informação errada. Muita informação que confunde ou que... sobre a medicina, então, é uma coisa assim que todo mundo tem uma opinião, vira uma salada todo mundo de é médico, né? Assim, eu sou um time que respeita muito a autonomia e que tenta compartilhar a decisão com o paciente. Eu não costumo falar, a pessoa não fala nada, sai com uma receita e não tem nem tempo para questionar o porquê. Eu acredito muito que a informação e a decisão compartilhada é o melhor caminho que a gente tem para o cuidado da saúde no geral, porque no final das contas, cada um é responsável pela sua própria saúde, né? Então, eu acho que esse tipo de canal que divulga informação útil de saúde, de bem-estar, de questões legais, de questões espirituais, para quem tem, né, para quem tem fé, para quem acredita, são coisas importantes, né?
São informações que vão contra tanta fake news, tanta coisa errada que a gente tem na internet. Então eu queria agradecer porque se eu puder contribuir um pouquinho para as pessoas clarearem um pouco na mente o que dá para ser feito em relação à própria saúde da mulher, isso é muito importante para mim, eu prezo muito por isso. Então, assim, para fechar isso, eu queria estimular, aconselhar cada mulher que estiver ouvindo, ou cada pessoa que tiver conhecer uma mulher na família para poder passar a informação, a procurar um serviço de saúde, seja público ou seja privado, para fazer uma avaliação, para ver qual a necessidade, o que se enquadra ali naquele quadro clínico, né? O que é necessário fazer, se precisa de algum exame complementar. Conversar sobre saúde reprodutiva é importante, por mais que a gente tenha muito tabu na sociedade em relação a isso. A gente precisa saber se a pessoa tem desejo de prevenir, se ela quer engravidar ou não, se ela quer engravidar, como planejar para ter uma gestação mais saudável, o que eu posso fazer para ter uma gestação, como que é feito um pré-natal de qualidade, se eu não quero engravidar, quais são as opções que tem disponível para mim, qual que é o risco e o benefício de cada um deles. Eu tenho X anos, eu preciso colher papa, eu preciso fazer mamografia, quando que eu começo meus exames, qual que é o benefício de fazer esses exames. Então, a minha consideração final é: procure um atendimento de qualidade, alguém que esteja a postos para te ouvir e saber, no seu caso, o que é importante. O médico não acerta sempre, o enfermeiro não acerta sempre. A gente trabalha muito melhor quando trabalha em equipe, quando trabalha o médico junto com o enfermeiro, junto com o dentista, com o fisioterapeuta, quando a gente tem a oportunidade de vir falar em canais que são sérios sobre saúde de uma forma séria, mas faz parte dessa equipe de decisão de cuidar do próprio paciente também. O desejo que o paciente tem de melhorar a qualidade de vida, de fazer modificações na vida dele para que a gente encontre resultados melhores. Eu vou errar, eu não vou acertar sempre, eu não vou saber todas as respostas para todas as perguntas que trazem até mim, mas o meu objetivo principal é sempre tentar estudar, aconselhar, compartilhar. Se eu não souber alguma coisa, ir atrás daquilo, para a gente tentar melhorar a saúde da população no geral. Eu insisto na saúde pública, continuo trabalhando no SUS, porque eu acredito no SUS, eu acredito na saúde pública, e eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma com qualidade, com a mesma qualidade muitas vezes que a gente tem no sistema privado. Às vezes a gente tem limitação, né, dos exames que a gente consegue solicitar, do tempo de espera numa fila, nem tudo é mil maravilhas, muitas vezes a situação não é o melhor cenário que a gente tem, mas eu acho que a informação, o conhecimento, eles libertam, eles ajudam as pessoas a procurarem os seus direitos, a cuidar melhor da própria saúde. Então a minha consideração final basicamente é: procure um atendimento de qualidade para você saber como você pode cuidar melhor de você mesma e o que os profissionais da saúde no geral podemos fazer para melhorar, para te ajudar a melhorar a vida, para cuidar, para descobrir as coisas cedo, para manter uma vida não só longa, mas como uma vida de qualidade. Não vale a pena viver até os 90, 100 anos se a gente não fizer isso com qualidade. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu falo demais, né? Eu me prolongo um pouco, sou um pouco prolixa, mas espero que a mensagem tenha ficado clara no final das contas. O meu muito obrigado a você que tem nos acompanhado no nosso canal. Eu tive a satisfação aqui de receber a doutora Ana Paula Martins, que é um prazer mesmo. Uma pessoa que minha filha ficou: pai, chama Ana Paula, as colegas aqui dos postos de saúde, foi recomendada você também, viu, Ana Paula? Você é uma pessoa muito querida, inclusive uma ginecologista recomendou você. Eu fico muito feliz, isso é muito importante para mim. Né? Mas tem que ser, né? Porque você é uma pessoa que você foi atrás, você buscou, a gente conhece sua infância, conhece seu pai, que é uma pessoa maravilhosa, um grande amigo meu, sabe? Um amicíssimo meu mesmo. E a gente aqui está trazendo pessoas de qualidade aqui. A gente trouxe profissionais liberais de todo tipo, tanto na área de medicina, tanto na área de direito, tanto na área de odontologia também. Então, a doutora Marielle. Então, eu agradeço muito a sua participação, e foi de um amplo conhecimento e de uma explicação pedagógica perfeita, porque eu sou um leigo e eu sou homem, eu não entendo nada disso, né? E até fiquei perguntando para mim: puxa vida, né? A gente não tem esse conhecimento. E eu mesmo hoje adquiri muita coisa através desse podcast.
Deus te abençoe e muito obrigado você. Continue nos acompanhando no canal Varal. Muito obrigado.